Pessoal, boa noite. Enquanto vocês vão entrando aí, estou tentando escrever o tema aqui dessa nossa live. Então vamos lá, tem que colocar fixar comentário. Tudo jóia, gente? Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver como é que faz aqui, né? Ana, Rosinha, Lilian, tudo jóia, gente? Boa noite. Deixa eu tentar colocar como fixar um... Deixa eu ver como é que faz isso. Fixar comentário. Aí, ó, consegui. Ah, tá vendo? Consegui. Tudo jóia, gente? Deixa eu colocar aqui no nosso ring light. Pronto. Ótimo. E aí, gente? Hoje é dia 1º de abril. Vocês já escutaram alguma mentira hoje? Conta aí pra gente, escreve aqui embaixo. Já fizeram alguma brincadeirinha sem graça? Tá tudo bem com vocês? Então vamos lá. Eu decidi fazer essa live também de última hora, tá? Vocês estão vendo aqui que disposição nós temos, às vezes, o planejamento, que não é o nosso maior forte, mas quando a gente tem aqui as coisas aqui dentro, aqui na cabeça, aqui no coração, qualquer hora é hora, é o que a gente ama tá fazendo. Então, vamos embora lá discutir, né? Então, pensando no dia 1º de abril, o dia da mentira, e a gente costuma receber várias perguntas e tem vários dogmas, ideias que pessoas levam como verdade em cirurgia plástica. E eu queria aproveitar esse dia para a gente poder discutir cada uma delas. A gente abriu a caixinha de perguntas um tempo aí, hoje mesmo também de última hora, esperamos, vocês interagiram bastante. Peguei algumas frases, né, que tá anotadinho aqui na minha cola, tá? Sobre frases, né, afirmações tidas como verdade em cirurgia. Então, eu queria discutir com vocês aqui, para me explicar qual que é o nosso ponto de vista, o que tem aí de científico em tais afirmações, e ouvir também a opinião de vocês, tá? Então vai ser bem legal, vamos desmistificar, vamos colocar aí verdade e mentira, vou explicar para vocês os fundamentos, porque que não sustentam muitas dessas afirmações. Tá joia? Tá todo mundo? Aproveita, gente. Quem está pensando em fazer alguma cirurgia plástica, tem muitas dúvidas, está querendo tirar algumas impressões, clica aqui embaixo no aviãozinho de papel, encaminha essa live aí para quem for interessante, para quem fosse beneficiar, para uma pessoa que você gosta. Então é uma quinta-feira, véspera de feriado, e a gente vai fazer essa live agora. Então vamos aproveitar o máximo, vamos chamar cada vez um número maior de pessoas para estar participando agora, tá? Então vamos lá, gente, acho que já deu tempo do pessoal ir entrando, Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Roger Vieira, eu sou cirurgião plástico. Eu atuo como cirurgião plástico desde 2011. A gente forma em medicina. Eu formei em medicina em 2005, me formei na UFMG, na Federal aqui de Minas. E a gente faz, né, depois um processo, a gente faz uma residência, a gente tem que estudar para fazer uma residência médica. A gente, antes de tudo, é um cirurgião geral. O cirurgião geral é aquele que opera todo tipo de cirurgia, geralmente cirurgias intestinais. Depois de 2 anos de treinamento em cirurgia plástica, eu fiz lá em cirurgia geral, que eu fiz lá no Hospital da Baleia, muitas pessoas conhecem aqui de Belo Horizonte. A gente faz uma nova prova, um novo concurso para se formar cirurgião plástico. Então eu me formei no Hospital da Previdência, né, o IPSENG, em 2011, eu entrei em 2008, terminei em 2011. Então desde 2011 eu me sinto uma pessoa realizada por fazer aquilo que eu amo, tá? Então, não só a cirurgia plástica reparadora, na cirurgia plástica estética, mas também a cirurgia reparadora. A gente trabalha lá no Hospital João 23, que é uma super escola, né? Quem conhece, quem é de Minas Gerais, quem é de Belo Horizonte sabe que lá é um hospital que é referência em traumas, em pacientes queimados, em casos complexos de reconstrução. E a gente trabalha nessas duas vertentes, tanto na cirurgia geral como a cirurgia plástica reconstrutora, quanto a cirurgia plástica estética. Então, estou me apresentando aqui, tá? Então vamos começar com as nossas afirmativas. Vocês me falaram quando geralmente as pessoas, a grande maioria dos pacientes, né, dos nossos seguidores, acertaram
as afirmações lá atrás, quando eu coloquei se é verdade ou mentira, a maioria tendeu para o lado certo, né? Mas isso não foi unânime, então, teve algumas afirmações que deu 60% e 40%. Tá? Então eu preferi, em vez de ficar discutindo cada uma em uma gravação, preferi estar fazendo essa live aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgias de contorno corporal primeiro. E nós falei na última live lá, foi incrível. Depois vocês procuram lá no feed. Tá? Também joguei lá para o nosso canal do YouTube. Então, a primeira afirmativa: eu fiz abdominoplastia, não vou poder ter mais filhos. Então, assim, acho várias pessoas têm essa ideia na cabeça que se ela fez abdominoplastia, ela não pode mais engravidar, é impossível. Então, isso é uma mentira, gente. O paciente faz uma lipoaspiração, faz abdominoplastia, ela pode engravidar normalmente. O que vai acontecer nesse caso que os benefícios dessa cirurgia podem se perder com o tempo. Né? Então, quando a mulher engravida, né, o útero dela vai crescer, vai fazer com que o abdômen dela se distenda bastante, e isso muitas vezes o paciente que já fez abdominoplastia, já foi feito um tratamento para retirar o excesso de pele, para tratar a flacidez da parede do abdômen, né, com a aplicatura, aquilo ali simplesmente muito provavelmente vai se perder. Então, aí você fala, não, mas fez a aplicatura, amarrou o músculo, o útero não vai conseguir crescer, essa criança não vai desenvolver. Gente, é claro que não, né? Isso aí, o útero vai crescer da mesma forma, só que aquela sutura, aquela costura, aquela amarradura vai ser desfeita, naturalmente, com o crescimento dessa criança na barriga. Tá? E a barriga a pele vai se distender, podem formar novas estrias, herniações. Então, por isso a gente recomenda a pessoa estar fazendo a cirurgia de contorno corporal, a lipoaspiração, a lipoabdominoplastia, a lipoabdômen, depois que definir quantos filhos vai ter. Tá? E se por acaso a pessoa faz a abdominoplastia, engravida, não tem problema, pode ser necessário fazer um outro procedimento cirúrgico, uma outra abdominoplastia, e tudo bem, tá? Pode ser feito uma abdominoplastia em cima de outra abdominoplastia. Tá bom? Então, assim, se fez abdominoplastia não pode engravidar, isso é realmente uma lenda, é uma mentira, pode engravidar sim. Só que vai perder os benefícios, provavelmente vai perder os benefícios da primeira cirurgia. Tá? Então, beleza, esse é o primeiro. Então, assim, a lipoaspiração é indicada para emagrecer. É uma outra, né? Pessoal, vamos fazer uma lipoaspiração. Eu tô acima do peso, eu vou fazer uma lipoaspiração para emagrecer, eu preciso tirar essa gordura. Funciona assim? Gente, é claro que não, tá? As cirurgias de aspiração, as cirurgias de lipoaspiração e todas as suas derivadas, elas são indicadas para pacientes com gorduras localizadas. Aquela gordurinha que está ali incomodando já há um certo tempo, que não sai de forma alguma, nem com atividade física, nem com dieta. Então, a lipoaspiração é indicada, a indicação perfeita, a melhor indicação é para esse tipo de paciente. Neles a gente consegue resultados incríveis. Agora, o paciente que está acima do peso, está com índice de massa corpórea por volta aí acima de 28, 30, já é considerado um obeso grau 1, esse paciente tem sim que emagrecer, ele tem que reduzir o peso antes de ser submetido a alguma cirurgia plástica, seja ela lipoaspiração, seja abdominoplastia, seja lá qual cirurgia for, tá? Porque os resultados eles vão ser bem melhores, os resultados vão ser mais consistentes, o risco de complicações é bem menor quando o paciente está dentro do peso. Além de custos, né, com a cirurgia, gasta menos material, o procedimento em si é mais rápido. Então, a recomendação é sempre que der, opere com o peso ideal. A gente pode calcular esse peso ideal dividindo o peso pelo quadrado da altura. Tá? Então, a gente pega a altura em metros, faz o quadrado dela e divide o peso pela altura. O ideal é que esteja em torno aí de 26 até 27. Quando passa de 28, a pessoa já teria um benefício maior perdendo peso. Ó, gente, só um segundinho, só ligar o ar-condicionado aqui, tá? Só um segundinho. Pronto, estamos de volta. Então, sobre o contorno corporal, então isso aí, né? São as lendas que a gente mais escuta.
Então vamos falar aqui agora sobre cirurgias de mama. A gente tem muitas afirmações erradas com relação ao silicone. Então a que a gente mais escuta no consultório, pessoal, é o silicone não precisa de trocar. O silicone é vitalício. Uma vez que você coloca, ele dura para sempre. Essa é uma afirmação. E a outra é aquela que o silicone tem que ser trocado a cada 10 anos. Então vamos falar um pouquinho dessas duas afirmações, tá? Então não existe verdade em cada uma ou mentira, tá? Então, ponto de vista que eu queria discutir com vocês. O silicone é vitalício, nunca mais precisa de trocar. Bem, antigamente, os implantes de silicone das últimas 2 gerações atrás, eles tinham a necessidade de serem trocados realmente a cada 10 anos, estando o paciente satisfeita ou não, porque os silicones evoluíam com microperfurações que faziam com que alterasse lá o contorno do implante e até muitas vezes a cápsula, formasse uma cápsula por volta dele que alteraria a forma do implante. Então, geralmente a cada 10 anos o silicone tinha um prazo de validade, era necessário sim ser trocado. Tá? Agora, os silicones mais modernos, né, os implantes mais modernos, não existe mais isso. Não tem esse prazo de validade, estando bem boa ou ruim a mama. Então, se o paciente fez uma prótese de silicone depois dos anos 2000, os implantes depois dos anos 2000, muitas vezes ela não precisa se preocupar em trocar a cada 10 anos. O que a gente recomenda é que se faça um segmento de perto com o cirurgião plástico, exames de imagem, para ver se o silicone está tudo ok, né, com o implante. Então, exames que a gente faz para estar acompanhando isso é um ultrassom de mama, uma ressonância magnética, o próprio exame físico, ele é de muita valia. Então, se o paciente está satisfeito com o tamanho, com a forma, os exames mostram que está tudo bem, ok, o paciente vai e leva essa prótese para frente, talvez para 15, para 20 anos. Então não tem aquela necessidade de ser trocada a cada 10 anos. Tá? Mas, por outro lado, o silicone também não é vitalício, ele não vai durar para sempre. Esse implante não dura para sempre. Então a gente observa, com o passar do tempo, as características físicas dele tendem a se alterar, né? Então, um efeito adverso que acontece, geralmente quando o silicone está mais antigo, é a formação de uma cápsula mais espessa por volta aí desse implante, que a gente chama de contratura capsular, que muitas vezes deforma a mama da paciente e leva ela a uma necessidade de ser trocado. Tá? Na última live nós falamos aí bastante sobre esse implante, falamos muito sobre pacientes que, né, da síndrome ásia, a doença do silicone. Então, depois vocês vão lá atrás para entender um pouquinho sobre essas situações, tá? Então, o silicone não dura para sempre, mas também ele não precisa ser trocado a cada 10 anos. E isso são os implantes modernos, tá? O gel de silicone ele é altamente coesivo, o revestimento dele são múltiplas microcamadas revestidas, uma por cima da outra de forma compacta, que quando porventura acontece uma ruptura, esse gel de silicone ele não sai extravasando e infiltrando os tecidos local. Por isso que hoje em dia a cirurgia do silicone é muito segura. Tá? Então o silicone não é vitalício e também não precisa ser trocado a cada 10 anos. Então, aqui, ó, voltando a falar sobre a doença do silicone que está na moda aqui. Então, eles falaram que é muito frequente, sempre precisa de retirar essa prótese de silicone. Então, essa doença do silicone, gente, tem vários posts aí, é um assunto que é um assunto do momento, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um assunto muito extenso. Então, a gente acredita que a doença do silicone nada mais é do que pessoas que costumam associar sintomas muito inespecíficos, como cansaço, alergia, falta de disposição, depressão, dor, né? São sintomas inespecíficos, né? Que fala quem não tem esse tipo de sintoma. Várias pessoas relatam isso aí e começam a associar ao implante de silicone que ela colocou talvez aí 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, pelo fato disso aí também estar sendo bem debatido na mídia, então a gente percebeu que muitas vezes é uma associação que não tem essa relação, né, causa e efeito. Então pode ser alguma coisa psicológica da pessoa, algum outro problema que a pessoa está passando, e ela associa
com a questão do silicone, tá? Isso na grande maioria das vezes a gente pode apostar que 90% ou 95%, tá? Existe um caso que chama síndrome ásia, que é uma síndrome induzida por esse adjuvante, né? O silicone é o adjuvante. Então seria como se fosse uma reação autoimune, uma reação alérgica à presença do implante de silicone. Isso é descrito na literatura. E o diagnóstico ele é feito através de exames laboratoriais, avaliação com o reumatologista, e é um diagnóstico de exclusão, tá? Então, quando é diagnosticado essa síndrome ásia, é sim indicado a retirada do implante. Então, assim, a doença silicone é uma situação agora atual, ela não tem indicação a princípio de tirar a prótese de silicone, a maioria das vezes são doenças associadas, ok? Então não é comum assim e não tem necessidade de tirar a prótese de silicone. Calma lá, gente, não precisa sair correndo, não quero mais a prótese. A prótese de silicone ela é muito importante, entendeu? As pessoas sentem-se bem com ela, resgata a autoestima de muitas pacientes. Na área da reconstrução mamária também, né? O implante de silicone é muito importante aos pacientes que são submetidos à amputação da mama, né? Por problemas de câncer. A prótese a gente utiliza ela para reconstruir, para voltar com a dignidade da paciente, para a paciente se sentir digna, né? A mama é o símbolo da mulher. Então, tá? O silicone é importante, calma lá. Não é tudo que é doença do silicone não, tá joia, gente? Então tá. Outra afirmativa que eles falam, o paciente chega aqui sabendo, às vezes mais que a gente, fala assim, doutor, eu quero reduzir meu peito, minha mama é muito grande, eu quero reduzir ela, mas eu queria colocar uma prótese, porque o silicone não deixa a mama cair. O que vocês acham? Né? Então esse escuta aqui é 90% dos pacientes que querem reduzir a mama acham que tem que fazer a redução com o implante de silicone. Então eu não concordo com essa afirmativa, tá? O implante de silicone não deixar a mama cair é uma afirmativa falsa, é mentira, isso não acontece. O implante de silicone a gente tem que deixar ele reservado para pacientes que desejam aumentar a mama, tá? Seja através do simples aumento quando a gente põe a prótese de silicone ou então quando a gente tem que tirar o excesso de pele e subir o bico do peito, um processo que a gente chama de mastopexia. Tá? Então eu não concordo, a princípio eu não concordo com pacientes que reduzem a mama querendo colocar o silicone. O silicone, gente, não faz com que a mama fique empinada, tá? Esse silicone, ele vai servir para aumentar, né, a projeção, realmente a consistência da mama fica melhor, mas com o tempo a gente observa que a prótese de silicone faz uma força também em relação da gravidade pela tensão que ele exerce na pele, faz com que essa mama tende a ceder normalmente. Tá? Isso aí é fato. Tá? Ainda mais se você coloca uma prótese de silicone maior. Então essa mama ela vai ceder. De qualquer forma ela vai ceder. Com silicone ou não. Tá joia? Então o silicone, gente, não segura a mama. Ok? Isso é mentira. Mentira. Então, uma outra coisa que a gente escuta também. Vou tomar água aqui. É sobre se o silicone, se o implante de silicone impede as mulheres de amamentar. Se, não vou colocar prótese de silicone, depois eu não vou querer dar o peito, não vai poder dar o peito pro meu filho. Gente, isso aí não é verdade, tá? O silicone, o implante de silicone, quando ele é feito, quando a cirurgia para inserção da prótese de silicone é feita de forma mais simples, sem que há necessidade de reposicionar, né, de subir o bico do peito ou tirar o excesso de pele, muitas vezes o aleitamento dessa paciente não vai ser comprometido em hora nenhuma. Tá? O implante de silicone ele é posicionado debaixo das glândulas mamárias, aquelas glândulas que produzem o leite, né, que fazem o leite sair pela papila. Então simplesmente a gente faz aquele cortezinho no sulco mamário, introduz o implante ali por baixo, né, seja ele por cima ou por baixo do músculo, e o aleitamento da paciente é absolutamente normal. E os exames também, tá? Os exames de ultrassom, de mamografia, o paciente faz normalmente, como se não tivesse implante de silicone. Ok? Então, quando a paciente, quando tem realmente a necessidade de retirar a pele, subir o bico, né? O bico, a paciente reclama que o bico é muito caído, é lá embaixo, né? Pela flacidez, quando tem necessidade de subir, né? Elevar o bico do peito, o
Aí pode ser sim que a paciente tenha uma certa dificuldade de ejetar o leite, mas não quer dizer que a paciente não vá amamentar. Então, mais uma vez, o implante de silicone não é responsável por impedir que a mulher amamente, tá? Isso é uma mentira, tá? O silicone em si não impede. Muitas vezes o que pode alterar um pouquinho a amamentação é a forma de como é colocado esse silicone. Se tem que retirar a pele ou não, ok? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Estou falando muito rápido. Se eu tiver, fala comigo aí, ou fala mais devagar. Porque é muito assunto, né? Eu gosto de estar passando um maior número de informações para vocês entenderem, para vocês acompanharem aí. Se também ficar alguma dúvida, me chama aqui no final, a gente vai discutir alguns temas aí com vocês. Tá joia? Aproveita aqui embaixo, clica nesse aviãozinho de papel, convida alguém que você conheça, alguém que você gosta, alguém que está pensando em fazer alguma cirurgia plástica, convida aqui para participar dessa live, tá joia? Maravilha? Então é isso, já falamos sobre silicone, ele não prejudica na amamentação, tá? Então, só agora uma outra afirmativa também, que tem que ter muito cuidado com ela, tá? O silicone aumenta o risco de câncer de mama. E aí? Vocês já ouviram falar das últimas notícias? As últimas notícias, assim, isso é coisa que foi até do ano passado, final do ano retrasado. Eles descobriram na Europa, eles conseguiram associar um tipo raríssimo de câncer que é induzido pela cápsula que fica em torno do silicone, né? Tem um nome para isso, né? É um tipo de linfoma que é provocado pela presença da cápsula que se forma em torno do silicone. A gente chama isso de BIA-ALCL, né? O nome certo dessa doença, ALCL. Então, se mostrou ser um linfoma extremamente raro, eu não sei de cabeça aqui qual que é a incidência, mas eu acredito que seja um caso a cada 70, 80 mil pessoas, de pessoas que têm implantes de silicone, tá? Então, é um tumor, é um linfoma, ele se manifesta na forma de seromas tardios, né? A paciente tem prótese de mama, já tem, né, há mais de um ano e de repente começa a acumular líquido em uma das mamas. Do nada começa a acumular líquido, a mama começa a crescer. Então, essa paciente tem que tomar muito cuidado, tem que procurar seu cirurgião, tem que ser colhido aquele líquido, tá? Geralmente é um líquido amarelo que se forma na mama e a gente tem que mandar estudar esse líquido, tá? Então, em alguns pacientes que acontecem esse caso, podem estar associados a esse tipo de câncer, um linfoma produzido pela cápsula do implante. Então, gente, isso é muito raro. A gente observou que a chance da paciente ter um câncer de mama por outros motivos, né, pela questão genética dela, pela questão hábitos, né, pelos hábitos dela, é muito maior do que a paciente desenvolver esse linfoma específico do implante de silicone. Então, isso é um dado muito importante. Então, por isso que o implante de silicone ele continua sendo realizado da forma que é. Então, a gente não vai desestimular a paciente a utilizar a prótese de silicone por causa desse suposto raro tumor que acontece, né, na parede do implante, na cápsula do implante. Então, a gente percebeu que isso não vale a pena, é um tumor muito raro, mas está aí essa observação, foi sim realmente associado com esse tipo de ALCL, que é um tipo raríssimo de câncer. Antigamente, até antes de 2 anos atrás, isso era uma informação falsa. Então, antes de 2 anos atrás, silicone não causava câncer. Hoje, ele pode sim, em condições raríssimas, provocar um câncer chamado BIA-ALCL, que é um linfoma associado à cápsula do implante. Ok? Tá joia? Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá? Vamos lá, gente, clica nesse aviãozinho aí. Quero movimentar essa live. Tá? Tô empolgado, querendo fazer uma live toda semana, falar um pouquinho com vocês. Aproveitar essa época aí infelizmente, nessa situação que nós estamos vivendo, o sistema de saúde em caos na maior parte das cidades do Brasil. É muito triste isso. Nós tivemos que, infelizmente, estar suspendendo as nossas cirurgias programadas e, né, obviamente, por um motivo muito nobre, né, de respeito, de carinho.
E, né, se a paciente tem uma complicação, né, uma cirurgia plástica, graças a Deus, é uma cirurgia completamente dispensável. O paciente não precisa estar fazendo nesse momento. A gente pode ser programado para a gente fazer para frente. E se realmente o paciente tem uma complicação, necessitar de uma internação hospitalar, precisar de um CTI, a gente observa que os hospitais estão lotados, não tem vaga. Então a gente achou, né, também seguindo as recomendações das nossas autoridades máximas aí. Tá? Eles recomendaram todas as cirurgias eletivas devem ser suspensas temporariamente para depois retornarem quando a situação estiver menos crítica, tiver mais leite sobrando, mais retaguarda para a gente. Tá? Então esse foi um motivo. Muitas pacientes estão me perguntando também quando que a gente vai voltar. Minha resposta é eu não sei. Tá? Tomara que seja logo. Nós programamos, né, a nossa primeira cirurgia está programada para o dia 12 de abril. Geralmente quando coincidir com o término dessa onda roxa aqui em Belo Horizonte. Tá? Tomara que dê tudo certo. Então vamos lá? Então já falamos sobre essas impressões, sobre as cirurgias mamárias associadas com implante. Ok? Então vamos falar de assuntos gerais sobre cirurgia plástica. Então, pessoas falam, não, cirurgia plástica não tem risco não. Isso é verdade, gente? Cirurgia plástica não tem risco. Se vocês me falam alguma coisa na vida que não tenha risco, se vocês não conseguirem me falar, vocês ganham uma plástica comigo aqui. Claro, gente, tudo na vida tem risco, pelo amor de Deus, claro que tem. Tá? Todo procedimento cirúrgico, obviamente, tem seu risco. O que a gente faz, né, quando a gente atende o paciente aqui, a gente faz uma avaliação bem completa, bem minuciosa desses riscos que a paciente está disposta, né, para ver se ela está disposta a passar. Então, geralmente os pacientes que nos procuram são pacientes com saúde exemplar, pacientes que fazem todos os cuidados. Então, a gente costuma, antes de qualquer cirurgia, solicitar uma bateria de exames pré-operatórios, exames de sangue, exames de urina, avaliação, tá, cardiológica, eletrocardiograma, ultrassom de parede abdominal, tomografia, tudo que for necessário para a gente poder ter uma avaliação bem detalhada, bem meticulosa, bem criteriosa da saúde desse paciente. Então, os pacientes que vão realmente operar são pacientes que têm um risco mínimo para a cirurgia. Tá? Os exames têm que estar todos ok antes de fazer algum procedimento cirúrgico. Então, o risco sempre vai existir. Tá? O risco, embora ele seja bem pequeno, quase que desprezível. Tá? Então, gente, não existe cirurgia plástica sem risco. Agora, se você procura um profissional de formação duvidosa, sei lá, sabe lá se os caras são um cirurgião plástico, onde que ele formou, não se sabe nada dele. Se o cirurgião plástico, muitas vezes ele nem é. Aí você procura aquele cirurgião plástico que cobra aquele preço lá embaixo, que mostra que opera pra caramba, aquele tanto de paciente, um paciente atrás do outro, igual de forma quase que em escala, de forma em escala industrial, né? Um paciente atrás do outro, certinho. Ele cobra preço baratinho. Então, e geralmente ele faz lá na clínica, lá num lugar sem estrutura. É óbvio que esse risco vai ser maior, tá? Com certeza esse risco vai ser maior. Como se você estivesse pegando um carro, fosse fazer uma viagem, chamado um táxi, estivesse indo daqui para o interior, para algum lugar, aí você vê que esse motorista ele não é habilitado, não tem carteira de motorista, apesar dele saber dirigir, e talvez usou alguma droga, bebeu, né, tá com algum problema, é a mesma coisa. O risco ele vai ter, só que vai ser um risco bem mais alto. Eu estaria disposto a passar por um risco desse, né? E vocês? Tá? Então, cirurgia plástica tem seu risco, não tem jeito, tá? Como tudo na vida, ok? Então é mentira. Ó, anestesia geral é perigosa. Eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Gente, quantas vezes eu escuto falar isso? Quantas vezes? Então, existe um medo, né? O pessoal tem uma impressão muito errada da anestesia geral. Como é que é a anestesia geral, gente? É aquela anestesia que o paciente necessita ser entubado. Então, o paciente é posto para dormir,
e o anestesista entuba, né? Passa aquele aparelho na boca e põe aquele tubo lá na traqueia do paciente, que faz com que ele respire. Tá? O paciente fica completamente paralisado, com o corpo, com o músculo totalmente paralisado, né? O paciente fica praticamente dormindo o tempo todo e sem sentir dor. Então, a anestesia geral, ela é uma das mais realizadas no mundo e se não me engano, é a mais segura do mundo. Tá? Se eu pudesse fazer com que todos os meus pacientes, né, fossem feitos cirurgia anestesia geral em todos, seria ótimo. A anestesia geral é super segura. É uma das mais seguras que existe. Tem um problema do custo. A anestesia geral é uma anestesia mais cara, mais onerosa. Então não é todo paciente que pode fazer, não é todo hospital que dispõe estrutura e medicamento para fazer isso. Tá? Mas assim, muitos dos meus pacientes, eu falo sobre a anestesia geral. E ela pode ser associada com outros processos anestesiológicos, como anestesia peridural, anestesia RAC e anestesia local. Tá? Então, gente, principalmente indicações de anestesia, indicações em que a cirurgia tem que ser feita com anestesia geral. Eu vou falar algumas para vocês, algumas cirurgias para você. Primeiro, nariz. As sinoplastias, praticamente, eu não vou falar 100%, porque nada na vida, nada em cirurgia plástica é 100%, nada em medicina é 100%. Mas uns 95% dos casos de cirurgia de nariz, principalmente quando tem que mexer na parte estrutural dele, né, tem que fazer uma reestruturação, essa cirurgia tem que ser feita através de anestesia geral, tá? Anestesia geral. O outro tipo de cirurgia ela combina muito com a anestesia geral é a cirurgia de ruga. Cirurgia para tratar flacidez, reposicionar as estruturas do rosto, tá? Melhorar o pescoço. Esse tipo de cirurgia também deve ser feito com anestesia geral. Agora, os outros procedimentos, eles caem muito bem com anestesia peridural com sedação. Ok? A peridural é aquela anestesia que você entra com a agulha, o anestesista punciona, tá? Entra com a agulha nas costas do paciente, injeta um anestésico ali na região da coluna e o paciente fica sem sentir dor, sem conseguir movimentar a perna durante o ato operatório. Então, esse procedimento também tem seus riscos, tá? Então, gente, a anestesia geral não é perigosa sim. Talvez ela seja mais segura que muitas pessoas imaginam. Ok? Aqui perguntando, eu vi aqui a pergunta da Gisele. Para redução da mama, geralmente a gente faz com anestesia peridural e sedação, que é a anestesia nas costas, só que a gente faz a anestesia um pouquinho mais alta, tá? A peridural com sedação. Depois eu vou estar falando com vocês, discutindo. Ok? Gente, você fez cirurgia plástica, o resultado é definitivo. Isso é verdade ou mentira? Escreve aqui embaixo. O que vocês acham? Eu fiz a minha vida toda, eu fiz preenchimento, fiz botox, né? Agora eu vou fazer uma cirurgia de pálpebra, vou tirar o excesso de pálpebra, vou reposicionar aqui a maçã do rosto através de uma ritidoplastia, não vou nunca mais precisar colocar botox, nem fazer preenchimento, né? Então eu tratei uma flacidez da minha barriga, tirei aquela dobra que estava, aquela flacidez, aquela pele que estava sobrando, nunca mais eu vou precisar de fazer abdominal, sei lá. Nunca mais vou precisar de malhar, nunca mais eu vou precisar de fazer Sculptra, fazer, como é que chama? Aquele ultrassom ultraformer, nunca mais vou precisar de fazer isso. Não, gente, claro que não. Então, a cirurgia plástica, né, também, como tudo na vida, nada é definitivo. Obviamente, com a indicação de uma cirurgia é mudar a estrutura de algo no corpo. Tá? Então, quando a estrutura é levemente distorcida, vamos dizer assim, né? Por exemplo, no rosto, vamos fazer uma análise da face da pessoa. Quando a pessoa tem a gordura aqui, né, com o passar do tempo, o envelhecimento da pele, essa gordura que está aqui em cima, que é bonita na jovialidade, com aquela massa do rosto, ela começa a perder o volume e ela desloca aqui para baixo e forma, né, o bigode chinês. Essas dobras aqui, essas linhas de expressão, o lábio mentoniano, que a gente chama de marionete. Então, com o passar do tempo, vai acontecendo isso. Então, que quando você tem uma flacidez leve, desculpa, por uma falta de
volume no rosto, o que a gente faz? A gente preenche, a gente coloca ácido hialurônico aqui, a gente faz o preenchimento dessas regiões, preenche aqui a região do malar, tá? Preenche aqui na região da glabela. Então isso aí vai dar o volume, vai fazer com que a pele estique, amenize essa ruga e tudo bem, né? Ok. Então você vai ter que estar repetindo isso pelo menos uma vez por ano, tem que fazer o botox a cada 3 meses. São os cuidados com a pele. Gente, mas é óbvio que chega uma fase em que esse excesso de pele está muito grande. A pele tem excesso, a pele perdeu a elasticidade dela, começou a acumular no rosto, formou vincos, formou sulcos muito acentuados, a pálpebra já está caída, já tem aquelas bolsas aqui do lado, cheio de ruga, tá? A sobrancelha já caiu, a pele que forma em cima do cílio é muito grande. Então, até certo ponto a gente consegue ir tratando com procedimentos cosméticos, mas chega um ponto que não tem jeito, a gente tem que tratar a estrutura do negócio. Então, tratar a estrutura é igual, muitas vezes, é ressecar um excesso de pele, é fazer um reposicionamento das estruturas profundas, tá? Isso aí tem que ser feito, a cirurgia plástica. E como passa aí, obviamente, esse procedimento de reestruturação da região do rosto, do abdômen, da mama, ele vai ter um tempo de duração. Obviamente é um tempo de duração maior do que a pessoa estivesse fazendo um procedimento cosmético, né? Um preenchimento, um botox. O botox geralmente dura 3, 4 meses, em alguns casos 5. O preenchimento geralmente dura aí uns 10 meses, 1 ano. Alguns preenchimentos com materiais especiais duram um pouco mais. Então se a gente já passa, muda o foco para mudar a estrutura, fazer uma plástica para mudar a estrutura profunda, isso aí esse resultado tende a durar mais. Eu não sei te falar em tempo de, né, quantos anos vai durar, porque depende muito da pessoa, da qualidade de pele, da estrutura, dos cuidados pós-operatórios, depende muito. Então, mas obviamente é um processo que dura bem mais do que ficar colocando esses preenchedores, né? E isso aí também não quer dizer que você não precise colocar esses preenchedores. Vão ser necessários sim, às vezes fazer um laser, fazer um processo ablativo, fazer um peeling. Isso aí para a gente fazer o refinamento, para estar lá polindo, né? Primeiro você trata a estrutura da pedra, aquela pedra, deixa ela com formato bonito, limpa bem ela, deixa ela no formato massa. Depois você vem lá vai com o processo de polimento. Uma cirurgia mesmo é muito parecido com isso, tá? Então os procedimentos cirúrgicos eles geralmente duram bem mais do que os procedimentos cosméticos. Eles se complementam, tá? Mas eles têm prazo também. Com o passar do tempo, a pele vai passando por um processo chamado fotoenvelhecimento, ela vai ficando cada vez mais fininha, tende a se acumular, perde a elasticidade, as regiões do rosto, né? Falando aqui mais específico do rosto, a parte óssea, né? O esqueleto ósseo, ele começa a reabsorver, ou seja, ele fica mais fininho, fica menor, e a estrutura vai tender a cair de novo. Então se você fez uma ritidoplastia, né? Que é a cirurgia da ruga, a cirurgia para você tratar a flacidez, depois provavelmente de uns 10 anos, 15 anos, talvez seja necessário você fazer outra, tá? Então é isso aí, então não existe procedimento. Se você fez uma cirurgia de mama, você tirou um excesso de pele, colocou uma prótese de silicone, com o passar do tempo a gente observa que essa mama vai cedendo, seja essa prótese com ou sem prótese, seja a prótese por cima do músculo ou baixo do músculo, a mama vai cedendo. Isso tem que ser explicado para o paciente durante a consulta, que não existe resultado para sempre. É um processo, obviamente, você faz uma cirurgia e o paciente tem uma queda muito precoce, a pele caiu demais, então a gente tem que rever. Muitas vezes tem que ser oferecido para o paciente um refinamento, um retoque, tá? Então, não tá certo, né? Você faz a cirurgia e observa uma queda muito grande antes de 1 ano, tá errado, tá? Mas quando pacientes operam, né, depois, quando chega 1 ano, 1 ano e meio, a gente percebe que a mama vai ceder um pouco, a mama desce, fica um pouquinho de pele, isso é absolutamente normal, tá? Isso faz parte do processo. Então, se o paciente não quer passar por isso, não opere, tá? Ele tem que entender isso, e o cirurgião tem que explicar para o paciente, ok? Então, os resultados são definitivos? Mentira! Se o seu médico falou que vai te dar resultado definitivo, mentira! Dia 1º de abril. Tá bom? Então, vamos lá. Precisa emagrecer para fazer cirurgia, né? Eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a lipo. Então, gente, a cirurgia, o ideal é que o paciente, qualquer cirurgia de contorno corporal quanto cirurgia de mama, o ideal é que o paciente esteja dentro do peso, tá? O ideal. O paciente, quando é jovem,
ele não tem desculpa. Se ele tem saúde boa e é jovem, ele está fora do peso, ele tem que cair na real. Ele tem que, pelo menos, emagrecer e programar aqui, ó, a cabeça dele com hábitos saudáveis, alimentação bacana, controlada, regular, atividade física, treino, qualquer que seja a atividade. Eu recomendo os pacientes já estarem começando isso antes da cirurgia, perde um determinado peso, uma quantidade de quilos, tá? Passa pelo procedimento cirúrgico, aí é importantíssimo que ele mantenha esse hábito, tá? Porque senão perde e vai voltar. O paciente que é já acostumado a ficar na zona de conforto, não faz academia, não se alimenta bem e quer operar, ele simplesmente está achando que ele vai, mais uma vez, ele vai conseguir aquele meio que é mais fácil, mais rápido. Ah, vou lá, arrumo um cirurgião, pago para ele tira a pelanca toda, tira a gordura, faz uma lipo, me deixa fininho e beleza, mais fácil, né? Eu estou acostumado, tenho dinheiro, eu não quero passar por, né? Então, é mais ou menos assim que a pessoa pensa, tá lá na cabeça dele e não é verdade, essa pessoa vai se frustrar. Se ela não programar lá a mente dela, né, todo esse processo de manutenção vai dar ruim. Ela vai ficar insatisfeita, vai ficar frustrada, vai achar que a culpa foi sua. Quantas e quantas pacientes que a gente recebe aqui, pacientes que operam, fazem um procedimento cirúrgico, como foi um procedimento cirúrgico de sucesso, resultados muito bons, e a paciente relaxa e ganha o peso todo de novo. E quer operar de novo, né? E alguns pacientes, eles voltam querendo que faça como se fosse um retoque, né? É muito engraçado isso. Então é isso, gente. O paciente, o ideal é que ele opere dentro do peso. Agora, uma outra situação que a gente tem que levar em consideração é uma senhora bem obesa, com problema no joelho, ela é diabética, tem artrose, não consegue andar, tem dificuldade, uma imensa dificuldade de se movimentar, não vai conseguir fazer atividade física, está fazendo uma alimentação, não consegue perder peso e tem aquele avental, aquela dobra imensa na barriga, ou que tem aquela mama gigante, caída, essa paciente não dá para a gente esperar que ela emagreça, é muito complicado. E essas, inclusive, a gente vê que elas se esforçam bastante, mas não vão conseguir. Nesses casos, a gente opera sim, né? A gente faz uma cirurgia mais com uma tendência paliativa, uma cirurgia higiênica. O que é isso? É uma cirurgia que a gente tende, né? A gente retira o excesso de pele, faz a plástica, melhora o contorno do corpo, mas é claro, a gente não tem aquele compromisso com o resultado que fique maravilhoso. Nós queremos dar um alívio para essa pessoa. Tá? Então, uma paciente que opera fora do peso, muito fora do peso, eu imagino a mesma coisa. Tá? A pessoa ela merece pelo menos tentar emagrecer. Ela tem que tentar emagrecer. Se ela é jovem, se ela é saudável, passou num endocrinologista, passou num nutricionista, tentou aí 6 meses, 1 ano de atividade física, tudo certinho, a paciente não emagrece, aí é diferente. Aí a pessoa está disposta, a gente assina aqui num termo, né, de que não conseguiu emagrecer, a gente procede com a cirurgia. Muitas vezes ela fica feliz, tá? Mas o ideal é que a paciente faça dentro do peso. Cirurgia plástica não é para paciente obesa. Tem colegas que fazem, tá? Cirurgia paciente acima do peso, nem pede para o paciente emagrecer. Eu acho isso um absurdo. Ok? Pronto. Então eu falei assim, das principais afirmativas que a gente escuta aqui no consultório. Eu vou deixar agora a palavra com vocês. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui no comentário. Deixa eu ver, tem uma interrogaçãozinha aqui. Opa, tá cheio de... Olha para você ver, tem cheio de solicitação. Gente, ó, tem mais um tempo de live. Clique nesse aviãozinho de papel agora, eu quero interagir com vocês. Acho muito importante esse momento. Eu já falei sem parar, agora eu vou interagir com vocês. Tá? Então tem as perguntas que o pessoal colocou aqui, né? Ótimo. Dessa live. Umas pessoas solicitaram aqui para conversar comigo por vídeo. Vamos ver se elas estão na live ainda. Tá? Acho legal de conversar, pegar a experiência, escutar a história de cada um, o que elas já ouviram falar. E, inclusive, escreve aqui embaixo, gente, qual foi a maior mentira que você já ouviu em cirurgia plástica. Tá lá no feed, fizemos uma postagem dessa também para você escrever. Vou responder uma por uma, tá? Isso.
Não, deixa eu tentar aqui. Cancelar. Ó, a Alessandra está escrevendo que eu ouvi dizer que para fazer uma abdominoplastia a idade ideal seria em torno de 46 anos. Gente, uma coisa importante, não existe idade ideal para fazer as cirurgias. As cirurgias existem as indicações para estar operando, tá? Obviamente tem algumas cirurgias, como cirurgia de orelha abano. A gente tem que aguardar pelo menos o paciente chegar aos 6 anos de idade, que é o tempo que demora para desenvolver a estrutura cartilaginosa da orelha. Tá? Então, a partir de 6 anos, a gente já pode estar fazendo a cirurgia chamada de otoplastia para correção daquelas orelhinhas abanadas. Eu adoro esse tipo de cirurgia também. Acho que tem um impacto muito grande na vida da criança, principalmente quando ela está na idade escolar. Porque, infelizmente, é nessa idade que as crianças sofrem muito com bullying, né? Isso pode comprometer a formação delas. Então, assim, obviamente, idade ideal para fazer essa cirurgia, em torno de 6, 7, de 6 aos 10 anos, tem uma idade ideal. Tá? Cirurgia de ginecomastia. Nas últimas perguntas que eu recebi, muitas perguntas sobre cirurgias mamárias em homem, que a gente chama de ginecomastia. O ideal é que a gente realize essas cirurgias depois dos 18 anos, porque a gente observa que até os 18 anos, 80% dessas mamas grandes, dessas pessoas que reclamam da mama, que é maior, que é uma mama feminina, essa mama regride ao normal, volta ao normal. Então, essa é uma observação muito importante. Então, é muito raro a gente operar antes dos 18 anos, a não ser que seja um caso muito particular, um caso muito fora da curva, a gente opera antes. Mas a gente tende sempre a esperar a maioridade para a gente estar fazendo a cirurgia de ginecomastia. Claro, outra indicação, assim, idade ideal para fazer cirurgias, pálpebra, tá? Então, os pacientes que costumam acumular mais pele por cima do olho, geralmente isso acontece depois dos 50 anos, 60 anos. Então, a gente observa uma quantidade maior de procura para esse tipo de cirurgia depois dos 50 anos. Mas agora a gente opera paciente também com 20 e poucos, 30 anos, que é cheio de pele em cima da pálpebra. A gente observa que ela tem muita quantidade de pele. Né? Então, a gente opera pacientes jovens de 20 e poucos anos, né, que reclamam de um excesso de pele. O paciente às vezes tem uma diastase, um excesso de pele enorme na barriga. Então, tem que ser feita a abdominoplastia nelas. Tá? Então, não tem que esperar dar 46 anos para fazer determinada cirurgia, tá, gente? Tem que ser obtido, a gente tem que obedecer às indicações de cirurgia. E as indicações são feitas no consultório, durante a consulta médica, tá? Seja ela presencial ou online. Então, tem a indicação correta, não a idade correta, tá ok? Tem diferença de cicatrização de corte horizontal para o vertical? Gente, em geral não. As cicatrizes, quando a gente estuda cirurgia, a gente vê que o corpo tem as linhas de tensão, tá? Em determinada região do corpo tem as linhas de tensão. Então, as cicatrizes que são paralelas, né, os cortes são feitos paralelos à linha de tensão, eles cicatrizam melhores do que os cortes são feitos contra as linhas de tensão. Tá? Então, na mama, a cicatriz vertical, tá? O T, quando vai fazer mastopexia, é uma cicatriz que é contra as linhas de tensão da mama. As linhas de tensão da mama geralmente são arcos em volta do peito, então os arcos pendem a uma forma horizontal. Então, é uma coisa mais técnica que eu estou explicando para vocês. Tá? Quando aquela cicatriz horizontal que fica no sulco da mama, a gente vê que ela cicatriza muito, mas muito bem, fica praticamente imperceptível. Agora, a cicatriz, o vertical do T, geralmente ele é um pouquinho mais chato para cicatrizar. A cicatriz tende a ficar um pouquinho mais larga. Isso é verdade, tá? É por causa da física do negócio. Ok? Mas, no geral, as cicatrizes são normais, não tem diferença. Tá? A Isa está perguntando que a anestesia local para fazer lipo é segura. Gente, a anestesia local ela tem que ser indicada quando o procedimento é muito pequeno. Se o paciente vai fazer uma lipoaspiração de uma pequena área, seja ele talvez aqui na papada, né, no submento que a gente chama, ou seja ele alguma parte do corpo, quando tem que tirar um pouquinho só de gordura em uma área mais menorzinha, tá? Às vezes faz com anestesia local. Né? A gente injeta ali uma solução de lidocaína, né, que é um anestésico, e junto com soro e adrenalina, a gente faz algumas vezes até na clínica, até, né, aqui na clínica a gente atende, dá para fazer aqui, mas desde que seja uma quantidade pequena de anestésico, tá? E tem que ser diluído num soro. Então, respondendo a sua pergunta, se a área que for lipoaspirada for bem pequenininha, pode ser sim. Agora, para grandes áreas, eu não recomendo, tá? Não faça, não faça. Você vai sofrer, vai dar errado, vai dar ruim.
Fazer cirurgia de lipoaspiração é coisa séria, gente. Tem que ser feito em hospital, em ambiente hospitalar, com um paciente totalmente monitorizada, com anestesista do lado, tá? Não faça. Aqui, ó, a Linda pergunta se o umbigo muda de lugar na abdominoplastia. Não, geralmente o umbigo ele fica na mesma posição, né? Ele fica geralmente na altura desse ossinho aqui do quadril. Geralmente o umbigo, pelo menos nos meus casos, eu mantenho o umbigo original da paciente, né? Esse 95% das vezes, a gente consegue manter o próprio umbigo da paciente, ele fica no mesmo local, tá? Então isso aí também, se você fala que se muda de local, é uma mentira. Tem a solução para participar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se pediram para participação de um vídeo. Vamos conversar aqui com alguém então. Vamos ver. Josielma Vieira. Deixa eu ver, Josielma. Ixi. Oi. Oi, Josielma. Já te chamei, tá Tô bom? aqui. Tô Tudo bem? bem, graças a Deus. Você me chamou aqui para participar de um vídeo. Você quer discutir alguma coisa? Alguma mentira que você ouviu aí em cirurgia plástica? Alguma coisa que você Não, acha? não, era só uma dúvida, doutor. Essa parte superior a parte do meu corpo, a parte superior, ela é mais larga. Eu queria saber se em cirurgia plástica, quando faz abdômen ou seios, se no momento de lipo, isso aqui reduz também, essa parte aqui, ó. Isso aí são cirurgias de contorno corporal, né? A gente teria que ver, assim, examinar durante uma consulta. Geralmente a lipoaspiração, ela tende, o objetivo dela é diminuir, tirar a medida. A gente tira a gordura, deixa o corpo mais, melhora a forma, né, do contorno corporal. Então isso tem que ser avaliado. Eu não consigo te falar assim, né? Eu teria que estar examinando, olhando a quantidade de gordura, a qualidade da pele, tá? Então, é A difícil. minha dúvida geralmente em cirurgia plástica é só esse processo, porque eu quero fazer abdômen, mas eu não quero fazer abdômen para ficar definido aqui bonitinho e essa parte sempre mais larga, porque eu tenho essa parte superior larga. A estrutura óssea esquelética não tem jeito de mudar, né? Se você tem um tronco mais largo, provavelmente vai continuar. A cirurgia de lipoaspiração é para a gente poder harmonizar, esculpir, né? Então a gente vê pacientes que têm quadril muito largo. Ah, queria ter a cinturinha, queria ter o quadril fino. Não vai ter jeito, estrutura óssea, isso não tem jeito de a gente mudar. Tá joia? Ah, Então tá certinho, bom. obrigada. Prazer falar contigo, viu? Obrigada. Um abraço. Outro. Isso, pode. Como é que sai daqui desse trem? Espera aí só um minutinho. Ok. Já. Então, mais alguém quer discutir alguma mentira? Conta pra gente, escreve aqui se tiver alguma dúvida, um tema polêmico. Deixa eu ver, muitas pessoas escreveram aqui em cima. Sobre cicatriz de mastopexia. A lipo HD virou moda. É necessária anestesia para fazê-la? O Paulo está perguntando. Claro, não tenha dúvida. A anestesia geralmente é anestesia peridural. É uma cirurgia que a gente vai modificar, modelar o corpo da pessoa, tá? Dando uma ênfase num aspecto mais atlético, né? Nós vamos realçar aquelas linhas de definição, que é aquela linha por cima do umbigo, chamada de linha alba, e as linhas semilunares, são as linhas laterais, né, do músculo reto do abdômen. São as principais, existem várias outras. Tá? Tem definição para peitoral, tem definição para ombro, para braço, para as costas. Então precisa sim de um procedimento anestésico. Tá joia? Beleza. Aqui, ó, dando uma pergunta aqui, ó. Está abaixo do peso influencia na cirurgia de mamoplastia de aumento? Não, geralmente não. A paciente está muito magrinha, né? Se a paciente tiver uma mama talvez muito pequena, ou uma cobertura, né, uma cobertura, a mama da paciente ser muito pequenininha, a gente tem que levar isso em consideração para escolher implantes que sejam talvez menores, com a base mais estreita, porque a estrutura da paciente provavelmente ela vai ser mais fininha, vai ser mais slim, mais magrinha. E muitas vezes a gente tem que colocar essa prótese, muitas vezes por baixo do músculo, para aumentar a cobertura do implante. Tá? Então a gente tem que levar em consideração também, realmente, a estrutura corporal. Então, a paciente está abaixo do peso, a não ser que esteja num processo de, né, má nutrição, esteja nutrida com um problema crônico de saúde, a gente observa pacientes muito magras,
né, com deficiência nutricional, ela não pode estar assim, né, e não pode, realmente não pode operar. Mas no geral, o paciente com baixo peso, ele tem uma boa aceitação, ok? Vamos ver mais alguma solicitação aqui. Ok. Enorme no braço largo. Não, a Gisele está perguntando, ela falou que teve uma cicatriz pelo fato de ser vertical, não tem jeito de arrumar. Não, gente, a correção de cicatrizes, ela tem que obedecer alguns princípios. Opa, peraí, como é que... pronto. Então, a pessoa... Vamos falar de correção de cicatriz, tá? Então, a cicatriz... outra coisa, boa você ter lembrado. Cicatriz some. Isso é verdade ou mentira? Escreve aqui embaixo. As cicatrizes somem. Minha cicatriz é tão boa que ela sumiu, desapareceu. Gente, cicatriz ela não some. Cicatriz é pro resto da vida. O que acontece com ela é que as cicatrizes elas tendem a melhorar com o tempo. Tendem a ficar mais fininha, mais discreta, melhorar a coloração, tá? Então, por exemplo, na face, né, a gente observa aqui na região da pálpebra, tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior, essas cicatrizes ficam muito fininhas, praticamente imperceptíveis. Mas se você pega lá uma lupa, tem um olho clínico, o olho do médico, no cirurgião, você vai ver a marquinha ali, fininha que tem lá. Então, tem pacientes que têm cicatrização melhor que outras. Isso vai depender muito da qualidade da pele. Pacientes que têm uma alimentação mais saudável, né? Pacientes que se hidratam bastante, que se cuidam, né? Evitam o sol em excesso e que tem uma genética boa, a gente observa uma cicatrização incrível. Assim também como tem pacientes que têm uma cicatrização ruim, tem muitas estrias no corpo, pacientes que têm tendência a cicatriz hipertrófica, a queloide. Então a gente não pode esperar uma cicatrização incrível, fantástica nesse tipo de paciente. Tá? Então as cicatrizes que são formadas através de processos de traumatismos, principalmente em áreas de dobra, a região dos membros, em que a pele é mais grossa, são áreas que estão em constante mobilização, é uma pele que está sob constante tensão o tempo todo, você está movimentando um braço, uma perna, uma região do joelho, de cotovelo, então a gente não espera uma cicatrização muito boa nessas regiões de forma natural, tá? Então, eu não sei como é que as cicatrizes têm que ser avaliadas, a quantidade, como a gente consegue consertar elas. Então, se elas estão nessas áreas articulares, né, muito provavelmente a gente não dá muita expectativa de melhora da cicatriz. Ela não consegue tirar, não existe tirar a cicatriz, você consegue mudar ela. E geralmente quando a gente muda as cicatrizes, a gente tende a deixá-las maiores, porém em um aspecto melhor, né? Talvez com a cicatriz mais fininha. Então a gente observa muito a região da cesárea, né? Fala aqui embaixo, quem não tem essa queixa. Na região lá embaixo da cesárea, a gente observa que aquela cicatriz muitas vezes ela é afundada, faz um V, forma tipo uma pochetinha por cima da cesárea. Tá? Então aquilo ali é um tipo de cicatriz retraída. É uma cicatriz em que as faces, as camadas dela estão coladas embaixo. Então tem jeito de melhorar aquela cicatriz, tem técnica para isso. Agora tirar ela, fazer com que ela suma, desapareça, não existe, não tem jeito. Tá ok? Então falar sobre cicatrização é bom que eu lembrei desse dogma aí também, que cicatriz some, não some, tá? A gente consegue melhorar. E para isso, não existe só a cirurgia plástica, não existe só técnica cirúrgica, existe procedimentos cosméticos, laser, microagulhamento, e dentre vários outros. Ok? Ok. Vamos ver se tem mais. Não, Dani, a Dani está perguntando se coloca próximo por cima ou baixo do músculo, depende muito de cada paciente, tá? Não é o objetivo dessa live. Nós estamos falando aí de mitos e verdades, as mentiras em cirurgia plástica, tá? Isso é um papo para outra live, é um assunto realmente que gera muita discussão e eu sempre estou falando com os pacientes aqui, com os nossos seguidores nas nossas lives e nos nossos posts, tá? Aqui a Miriam está perguntando, quando a pessoa tem tórax largo, se há a possibilidade de fazer mastopexia sem prótese? As mamas, o paciente quando tem a base da mama muito larga, né, o paciente tem um tórax muito largo, a base da mama muito larga, pode ser feito sim, né? Pode ser feito sim. Mas a gente não consegue fazer com que a mama fique muito projetada. Você não consegue fazer aquela mama mais em forma de foguetinho, né? Aquela mama
projetadinha, cônica, porque a base do tórax é muito larga, tá? Mas isso depende de uma série de fatores, como qualidade de pele, como a constituição do gradil costal, né, do tórax, tá? No geral, realmente tem uma certa dificuldade em colocar uma mama mais projetada, mas dá para fazer sim mastopexia com prótese. Tem excelentes resultados, tá? Aí no seu caso, teria que ver, né, durante uma consulta médica, ok? Ok. Então, aqui a minha cesárea é bem fina. Se eu fosse fazer uma abdominoplastia, eu teria como fazer pela marca da cesárea. Geralmente, Kenzie, as cirurgias, né, as abdominoplastias, a gente faz mais ou menos na altura daquela cicatriz. Aquela cicatriz da cesárea, ela é retirada. Ela sai junto com o excesso, com a pele, durante a abdominoplastia. Em geral, tá? Quando a cicatriz, o obstetra faz a cicatriz muito, muito, muito lá embaixo, bem perto da rímba vaginal, que é aquele, né, que é a dobrinha, algumas vezes a gente não consegue, né, tirar aquela cicatriz toda. A gente tem que fazer uma cicatriz por cima ali, tá? Então, mas no geral, 95% das vezes a gente consegue, a gente retira a cicatriz da cesárea e faz uma cicatriz só maior durante a abdominoplastia, ok? Ah, ok, maravilha. Então tá, gente. Acho que deu para falar bastante. Se vocês lembrarem alguma mentira que vocês te falaram aí, tá? Que eles te prometeram, né? Então vocês escrevem aí embaixo nos comentários. Eu vou deixar essa live salva. Então depois vocês reassistem ela de novo. Eu falo muito rápido, desculpa, eu sou um pouco acelerado para isso. A live tem um certo tempo. A gente tem que estar fazendo. Então também ela fica muito extensa. Então eu tenho que às vezes acelerar um pouquinho, porque o tema é um tema muito extenso. Então eu vou deixar ela gravada para vocês. Assistem ela quantas vezes forem necessários. Encaminhem ela para as pessoas que ouviram falar de alguma coisa sobre cirurgia plástica, tem alguma dúvida, tá? Então, é isso aí. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, desejar aí um excelente feriado, uma feliz Páscoa, manerem aí no chocolate, nas guloseimas, fiquem em casa, tá? O bicho tá feio lá fora, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que estar nos protegendo e protegendo as outras pessoas também, tá? Eu sei que o momento é difícil, mas já já a gente consegue estar resolvendo isso, eu tenho certeza. Tá bom? Ó, beijo enorme para todos vocês e um grande abraço. Gente, como é que desliga isso? Toda vez eu não consigo desligar.